Graça e paz. Colossenses é a carta que Deus tem chamado a nossa atenção para estarmos meditando com a igreja. Esse tesouro, a supremacia e suficiência de Cristo, é uma riqueza, esta carta. Ela é... Eu não posso dizer que é o maior, a mais rica das cartas da Bíblia, porque é difícil dizer qual é a mais rica. Efésios e Colossenses têm muita semelhança. Só que Efésios fala do corpo. E Colossenses fala da cabeça. Efésios é mais uma carta onde Cristo é visto dentro do corpo. Enquanto Colossenses é vista a cabeça dirigindo o corpo. Cristo, a supremacia. Presta atenção no que eu vou dizer. Se não tivesse alternativa mais para eu ler nada da Bíblia, ficasse com Colossenses, eu seria tremendamente edificado. Eu acho que Romanos é uma carta maravilhosa, porque é o Evangelho feito em forma de carta, é o Evangelho prático. Mas Colossenses é uma coisa extraordinária, porque ela focaliza de perto a pessoa de Cristo. Nós estamos nessa parte ainda das ações de graças, quando Paulo, a partir do versículo 3 até o versículo 8, estava dando louvores diante de Deus, Pai, por aquilo que ele percebeu com relação à igreja de Colossos. Paulo nunca esteve naquela cidade, do Vale do Lico, perto de Éfeso, perto de Laodiceia, mas ele nunca chegou até lá. Parece que, por alguma razão, uma cidade... Bill, Jataizinho está crescendo ou está diminuindo? Hein? Nasceu uma criança lá. Está crescendo? Está crescendo. A cidade de Colossos era uma cidade que estava diminuindo. Ela teve um período áureo. Naquela ocasião, ela estava tendo uma perda de gente. Havia transferido para outras localidades. Vamos ler capítulo 1, 3 a 8, em nome do Senhor Jesus. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Santo Espírito, nós não passaremos da letra, se tu não revelares a essência da tua palavra. E nós não queremos ficar na letra, porque a letra mata. Mas fala aos nossos corações. Edifica
os nossos espíritos, remove as dificuldades do nosso entendimento e concede-nos a graça de poder proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. A revista Época, desta semana que está acabando, ela tem um artigo, uma entrevista com Jorge Garcia, que é um mexicano que veio para o Brasil em 1968, a serviço de um instituto de pesquisa americano, e que é uma espécie de médico das empresas. Ele é consultor de estratégia. E a revista fez uma entrevista com ele e pergunta assim: por que uma empresa morre? Por que uma empresa morre? E ele diz que porque é arrogante, é soberba. O McDonald's, por exemplo, está arrebentado por isso. Chegou a ter 40% do mercado no mundo e hoje está com 13%. Por enquanto, pois a rede vai acabar. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade enorme de franqueados querendo sair. E no começo tínhamos fila querendo entrar. Hoje nem há fila, temos quase 20 franqueados brigando na justiça contra a McDonald's. No mundo todo, as vendas estão caindo. Qual foi o grande erro da McDonald's? Eles pensaram o seguinte: o manual tem de ser o mesmo em Nova York, no Brasil e na Índia. Só que eles se esqueceram que as pessoas são diferentes. Em outras palavras, deram as costas para o mercado. Eles criaram uma universidade para fazer hambúrguer do mesmo jeito, da maneira mais rápida e eficiente, e no mundo todo. Foi um erro crasso. Essas escolas não dão espaço para você pensar. O melhor funcionário é aquele que não pensa. É aquele que faz o que o chefe fala. Ele vai entrar por aqui e vai dizendo coisas. Ele mexe com a IBM, com a Sony, com a Xerox. Mostra que essas empresas estão perdendo terreno porque não se adequaram ao mercado. E fala de uma maneira muito pesada qual foi a maior insensatez do século XX. E ele diz, foi a Igreja Católica. É uma organização em que o presidente só sai no caixão. A igreja vai morrer. Observe a idade das pessoas que vão à missa aos domingos. Ela perdeu o mercado para as novas igrejas. A maior organização do mundo foi inflexível, rígida demais, e não se renovou. Mercado é o que faz mover o negócio. Nós queremos uma coisa que tenha produto, que possa ser vendido, que possa ser negociado.
E a igreja também está entrando no mercado. Produtos para serem vendidos, não só CDs e livros, mas bênçãos. Queremos um sistema que faculte, que permita que nós possamos ganhar o reino dos céus, se fizermos tais coisas. E a igreja é um grande negócio. É, de fato, um mercado que tem crescido, e os evangélicos no Brasil hoje são fatia de poder. Negocia-se em nome da Bíblia, até no Congresso, onde nós temos um grupo de evangélicos que negociam projetos por rádio e por algumas concessões que são feitas. Paulo estava dando graças a Deus, porque quando o evangelho chegou ali naquela cidade de Colossos, eles, desde o momento em que ouviram a palavra da verdade do evangelho, eles receberam esta palavra, que não pode ser negociada. Há coisas que são mutáveis, mas há coisas que são imutáveis. Eu gosto muito da oração dos alcoólatras anônimos. Eles têm três pontos naquela oração. Ele diz: ó Deus, garanta-me a coragem para que eu possa mudar aquilo que deve ser mudado. Dá-me a graça para que eu aceite aquilo que não pode ser mudado. E, Senhor, permita-me que eu tenha o discernimento para saber qual é uma coisa da outra. O que pode ser mudado? O que não pode ser mudado? Eu preciso saber discernir. Há coisas que nós não podemos negociar. Gosto muito desta frase, que eu digo frase santa, de Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Existe uma coisa que é essencial e nós temos que ter unidade. E não podemos fazer negócio. E isto é a verdade do Evangelho. Não tem condições de nós podermos empurrar para lá, empurrar para cá. Isto aqui não sofre a lei do mercado. Isso aqui é hambúrguer da McDonald's, que tem que ser feito igual, tanto nos Estados Unidos como em Israel. Por que Israel? Porque em Israel eu queria comer um sanduíche de queijo e carne, não pude. Da McDonald's, lá não tem. Por quê? Porque não se cozinha a carne do cordeiro no leite da mãe. Isso é um texto de Provérbios. Perdão, de Deuteronômio. O que quer dizer com isto? Isso é trabalho de sentimento, de alma. Você não pode pegar a carne do cordeiro e cozinhar no mesmo leite que foi tirado da mãe. Você não pode fazer a ligação entre a morte e a vida. Nós temos que fazer a comida kosher.
tirar essas diferenças. Israel não pôde comer. A McDonald's não entra lá com esse tipo de sanduíche. Aí você tem que comer carne ou queijo separados. Mas, na verdade do Evangelho, tem que ser a mesma em todos os lugares. Por quê? Porque tem Evangelho diferente. Vamos olhar em 2 Coríntios, no capítulo 11, que Paulo está falando aqui de um temor que ele estava tendo. Capítulo 11, 2 Coríntios, os versos, vamos ler o verso 3 e 4, mas especificamente o verso 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Presta atenção nisso aqui, queridinhos. Ele diz aí que do mesmo modo que lá no jardim a serpente iludiu a mulher, que a nossa mente pode ser trapaceada e nós podemos cair no mesmo engodo de um outro Jesus, de um outro Espírito e de um outro Evangelho que não é o Evangelho, nem o Espírito, nem o Jesus da Bíblia. Ele fala de um outro evangelho, usando a expressão heteros e não alós no grego, porque alós é outro da mesma espécie, ou outro igual. Quando ele diz, por exemplo, eu enviarei outro consolador, a palavra que aparece ali é alós e não heteros. Esse outro consolador é um consolador igual a Cristo, da mesma categoria de Cristo. Aí quando ele fala heteros, quando a Bíblia usa a palavra heteros, significa outro de outra espécie. E aqui ele está falando outro evangelho. Que seria esse outro evangelho? É um evangelho que não se fundamenta na suficiência de Cristo. Desde o dia em que vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Que Evangelho? Este Evangelho que se fundamenta na morte e ressurreição de Cristo. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 ao verso 9, onde o apóstolo Paulo estava fazendo uma advertência, ou pelo menos ele estava tendo um momento de suspense diante do que estava acontecendo na Galácia, que as pessoas haviam perdido de vista a suficiência de Cristo por causa da influência dos judaizantes que estavam querendo retornar ao velho odre. Eu vou chamar isso aqui porque nós estamos na plena vigência da judiação da igreja contemporânea. Nós estamos retornando para as festas dos tabernáculos, para as celebrações judaicas,
com a mesma ênfase. Aqui na nossa igreja, há anos atrás, um grupo se levantou para comer carneiro com ervas amargas, na época da Páscoa. Eu digo, meus amigos, isto aqui já passou, isto é sombra. Hoje nós estamos no tempo da realidade. Hoje nós estamos no tempo de Cristo. Essas coisas todas estavam apontando para Cristo. É por isso que Paulo é chamado na igreja contemporânea americana o adversário do cristianismo moderno. E para poder ser considerado pior, dizem que ele era gay. Porque Paulo não vende por menos o evangelho de Jesus Cristo. Ele não dá por menos. Ou é a cruz de Cristo, ou é nada. Mas nós estamos fazendo negociatas. Pastor Thomas, pela graça de Deus, trouxe um estudo hoje pela manhã, e eu disse depois, não foi nada novo, mas foi todo novo. Ele não disse absolutamente nada do que eu já tinha conhecido, mas ele disse tão preciosamente ao meu coração, como esta água que eu estou tomando aqui, que eu sempre a tomo, mas ela é sempre gostosa, preciosa, boa. Nunca vou me cansar de água. Aliás, eu estou num processo de remoção dos refrigerantes. E estou num processo de desmontar a Coca-Cola da minha história, porque, de certo modo, é bom para a saúde esse desmonte. Mas nós temos aqui Paulo dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha a coisa aqui que ele está dizendo. Não é que exista um outro evangelho, mas é que alguns estão perturbando o evangelho. O pastor Thomas hoje usou de pingentes, pendurucalhos, que se coloca na cruz para retirar a ênfase da suficiência da obra de Deus realizada na cruz. Nós colocamos algumas coisas, adendos, algumas coisas a mais para distrair. Parece que isso não é suficiente. E ele chama a atenção aqui e diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além deste, considere anátema, maldito. Palavra dura, pesada, mas uma palavra que chama a atenção. A verdade do evangelho, ela tem dois aspectos muito fortes. Um aspecto é o ôntico, é a verdade em si. A verdade enquanto verdade, a ontologia da verdade. Você pular do avião com uma mochila nas costas, supondo que é um paraquedas, vai chegar um momento que você vai puxar a corda da mochila e ela não vai lhe sustentar. Antes de pular, verifique se realmente você está colocando o paraquedas.
Porque às vezes o paraquedas vem dentro de uma mochila e você está só com a mochila. E não pule também apenas com um guarda-chuva. Eu fiz isto, não de um avião, mas do galho de uma mangueira, quando menino. Eu subi e eu queria ver como é que funcionava, e com uma sombrinha da minha mãe, eu abri a sombrinha e pulei. E até hoje eu tenho sinais da queda. Não funcionou e a sombrinha virou. Gente, meia verdade também não serve. Tem que ser o paraquedas mesmo, para sustentar. Quando você puxar, você tem que estar seguro. Não somos nós que seguramos a verdade, é a verdade que nos sustenta. Precisamos entender isto. Eu não sou defensor da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, a verdade é quem pode me sustentar e segurar. Nós não somos apologetas no sentido de que somos defensores da verdade. Nós somos proclamadores, arautos, keruxon ton logon. Opa! O que significa isso? Pregue a palavra, porque a palavra em si, ela tem o poder de manifestar a verdade de Deus. O segundo aspecto da verdade, não só o aspecto ontológico de sustentar, é o aspecto psicológico. A verdade tem o poder de nos aquietar o espírito. Eu gostei muito, esse cara tem me ajudado muitas coisas, chama-se Augusto Cury. É uma psiquiatra que tem falado algumas coisas com certa inteligência. Ele disse assim: um paciente culto me disse certa vez que era capaz de enfrentar um cachorro bravio, mas morria de medo das borboletas. Quais são os riscos reais que uma borboleta produz? Nenhum, a não ser encantar os olhos com a sua beleza. O conflito desse paciente não são os conflitos, deve ser os conflitos, não são os perigos reais exteriores, mas os perigos imaginários. Seu drama não é gerado pela borboleta física, mas pela borboleta psicológica registrada na memória distorcida nos solos de sua mente. Sua mãe lhe disse na infância que, se tocasse numa borboleta com as mãos e as colocasse nos olhos, ficaria cego. Você já ouviu isto? Já. Eu também. Quando o menino tocou numa borboleta, sua mãe deu um grito. O grito de alarme cruzou com a imagem da borboleta. Ambos os estímulos foram registrados no mesmo locus do inconsciente, na mesma janela da memória. A belíssima e inofensiva borboleta tornou-se um monstro. Durante toda a infância, quando esse paciente enxergava uma imagem de uma borboleta bailando graciosamente no ar, ele detonava um gatilho psíquico que abria 1/1000 de segundo a janela da memória em que a imagem doentia estava registrada. A borboleta imaginária era libertada do seu inconsciente, assaltava-lhe a emoção e roubava-lhe a tranquilidade. O grande problema é que todas as vezes em que ele tiver uma experiência angustiante diante das borboletas, ele será registrado novamente, contaminando inúmeras outras janelas da memória. Quanto mais áreas doentias estiverem comprometidas em seu inconsciente, mas ele irá reagir sem racionalidade.
Se esse paciente não reescrever a sua história, poderá tornar-se uma pessoa fóbica, frágil, sem capacidade de lutar pelos seus sonhos e com tendências inúmeras a outros tipos de medos. O mecanismo que acabamos de descrever é um dos segredos da psicologia. Demoramos mais de um século para compreendê-lo. Por meio da teoria da inteligência multifocal, estamos desvendando alguns fenômenos contidos nos bastidores de nossa mente que afetam todo o processo da construção de pensamentos e geram os traumas psíquicos. Não é a realidade concreta de um objeto que importa em nossa personalidade, mas a realidade interpretada. Aquilo que você registrou é que vai causar o problema. Para alguns, um elevador é um lugar de passeio, para outros é um cubículo sem ar. Para uns, falar em público é uma aventura, para outros, um martírio que obstrui a inteligência. Para uns, as derrotas são lições de vidas, para outros, um sufocante sentimento de culpa. Para uns, o desconhecido é um jardim, para outros, uma fonte de pavor. Para uns, uma perda é uma dor insuportável, para outros, um golpe que lapida o diamante da emoção. Vamos aqui pensar o seguinte: se, ao conhecer a verdade, você não se aquietar, alguma coisa está errada. Pedro disse para Jesus, diante daquele povo todo que estava fugindo de Jesus, quando Jesus disse assim: vocês também não querem ir embora? Ele disse para Jesus: e para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Preste atenção nesse fato. Se uma pessoa, ao conhecer Jesus, não se aquietar, e a quietude é conhecê-lo no íntimo, alguma coisa está fora do lugar. Tem algum aspecto psíquico que ainda não foi tratado. Este incômodo da alma. A verdade tem que libertar. Jesus disse o que em João 8,32? Vamos ver se a gente lembra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu estou entendendo um pouquinho da chamada de Deus para o descanso, para a intimidade com Ele, para vê-lo na sua simplicidade e na sua pureza. Temos um grande risco que parece que não chega, que não basta. Temos que buscar um pouco mais. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe, que deita e dorme. Ali eu estou vendo o Leonardo perto da mãe. Ele está de sono feito. Mas um sono que está uma coisa no banco aí, duro, mas dorme. O mundo está, para ele nada existe, está ali de um sono ótimo. Quando é que nós vamos ficar quietos no colo de nosso Pai? Pela verdade. A verdade dá ao homem a sensação que ele não está pulando com um guarda-chuva, nem com uma mochila, mas ele tem alguém que sustenta, que segura. Paulo diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho, eu estou dando graças a Deus, porque desde aquele tempo que vocês entenderam a graça de Deus na verdade, vocês estão solidamente seguros, mas sabe o que está acontecendo? Tem gente entrando
pela pista do lado. Esta carta foi escrita por causa do problema dos gnósticos incipientes ou de uma heresia que estava começando a minar a igreja de Colossos. Misturada de misticismo e misturada de legalismo. Eles estavam querendo voltar a cortar o prepúcio do pênis dos meninos. Eles estavam querendo voltar àquilo que tinha sido apontado como, até que do ponto de vista da higiene é uma coisa boa, mas não de salvação. Nós temos hoje, Paulo vai dizer isso, nós temos uma circuncisão no coração, mediante a cruz. Mas quando a gente menos espera, a coisa vai entrando sorrateiramente. Ainda referindo-me ao pastor Thomas, pela manhã ele disse que o mundo, aí está escrito no nosso boletim, o mundo está entrando na igreja e nós queremos negociar com o mundo. Precisamos da verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo está dizendo que ele tinha tido uma reunião entre os líderes, entre a cúpula da igreja de Jerusalém, e houve lá um entrevero, e parece que o problema lá era aquela questão dos judaizantes, que queriam que fosse circuncidado segundo o rito de Moisés, e ele diz assim, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós não temos que negociar a verdade. Vamos aqui. Quem morreu naquela cruz? Quem morreu naquela cruz? Jesus. Foi ele só? Quem morreu mais? Como é que você sabe disso? Pela palavra da verdade do Evangelho. Um morreu por todos, esta é a palavra da verdade do Evangelho. Logo todos morreram. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com ele. Isto é, a palavra da verdade do Evangelho. Tá certo? Tem negócio aqui? Não. Os métodos podem mudar e devem mudar. Formas. Podem mudar. Agora, uma coisa não muda. A verdade do Evangelho, esta é imutável. Anunciaram, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Eu quero lembrar vocês o Evangelho que eu anunciei, que vocês creram, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Cristo foi para a cruz e eu fui com Ele. Que Cristo morreu e eu morri com Ele. Que Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Isto é a verdade do Evangelho. E isto é a verdade na graça. Mas aí vai se diminuindo e dizendo, não é bem assim, não pode ser desse jeito, isso é muito radicalismo. Paulo diz, quando nós estivemos lá, a gente esteve discutindo e eu não cedi. Vamos ler o verso 14 do capítulo 2 de Gálatas. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?
É aquela história lá que sempre se conta. Pedro, judeu, foi para Antioquia. Lá, ele estava no meio da turma gentia, e ele estava agindo como os gentios, comendo como gentios. Lá tinha, não vou dizer porco, porque eles não comem, mas tinha um peixe de couro, ou um camarão, que são comidas que não são comidas pelos judeus. Mas Pedro tinha tido uma revelação de Deus. Ele viu um lençol com toda sorte de animais, de répteis, de quadrúpedes, e ele cometeu um dos maiores absurdos da vida dele. Quando ele ouviu uma voz que disse assim: Pedro, levanta, mata e come. E ele fez uma resposta que é um absurdo. Ele disse: Senhor, não, porque eu nunca comi coisa suja, imunda. O absurdo é esta: Senhor, não. Isso é um absurdo, porque se é Senhor que está mandando, não pode ser não. Se é não, não é Senhor. Mas agora Pedro tinha tido uma maneira nova de ver as coisas, e aí passou a comer. Quem não gosta de um vatapá? Vocês já comeram vatapá? Nunca comeu vatapá? Que coisa deliciosa um vatapá. Não acredito que tenha sido vatapá, porque até hoje ninguém vai tapar as coisas de lá. Mas só saiu muito ruim. Mas isso pelo menos vai abrir a sua mente para pensar um pouco, não vai tapar. Mas o que acontece é o seguinte: havia um preconceito, ele estava comendo como gentio. Quando chegaram da parte de Tiago, que era um legalista, Tiago foi aquele discípulo que caiu um pouco para o lado da lei. Depois ele equilibrou. E quando chegou da parte de Tiago alguém, Pedro dissimulou. E Paulo disse assim: eu não entro nessa. Se tu, como judeu, procede como gentio, por que você agora está querendo fazer essa história? Existe uma verdade do Evangelho que é suficiente. Qual é essa verdade do Evangelho? É que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, na liberdade, não vos submetais a julgo de escravidão. Todas as vezes que alguém quer me colocar uma camisa de força, eu digo: espera lá. Eu sou dos doidos sem camisa de força. Eu não jogo pedra, não. Cristo me libertou. É aqui que Paulo estava querendo combater. Há um evangelho de liberdade. Há um evangelho segundo a verdade em Jesus. Efésios capítulo 1, verso 13. Eu já estou terminando essa parte para começar no outro culto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha, meu coração quase arrebentou a semana, porque se há uma coisa que eu fico alegre, é quando Deus, pela sua infinita graça, sabendo da profunda incapacidade e inutilidade, me usa para levar o evangelho a alguém. Aí eu fico muito alegre. Em 1997, chegou um rapaz, Sérgio, dono de uma empresa de fazer
propaganda, uma agência de propaganda, e ele foi amigo de um moço que frequentava aqui a nossa igreja, conheceu as minhas filhas e foi lá em casa, e ele chegou na casa e disse, será que eu podia fazer uma propaganda usando aqui a sua casa? Eu disse, olha, eu não gosto muito dessas coisas que expõem, mas ele disse, não, nós vamos usar só uns ambientes. Tudo bem, pode fazer, Sérgio. O Sérgio fez a propaganda e no outro, era uma sexta-feira, usou os quadros, os pontos que ele quis, era para levar propaganda de café, alguma coisa assim. E ele saiu, no outro dia, era sábado, domingo ele esteve aqui. Ele me passou um e-mail dizendo, naquele dia, eu cheguei na igreja, eu era um viciado em cocaína, LSD, todas as drogas que você quiser, maconhas e etc. E você estava sendo um instrumento de Deus para falar ao meu coração. É o cânon, o Evangelho. Naquele dia eu recebi a palavra, voltei para São Paulo. Lá em São Paulo, Deus começou, eu trabalho no meio dos artistas, ele é artista. Comecei a pregar o Evangelho, foi uma loucura. De lá, eu fui frequentar uma igreja batista do Morumbi, fui para o seminário Palavra da Vida, 4 anos, e hoje trabalho no meio da evangelização dos artistas, pregando a Jesus, uma vez só. Desde o dia que eu vi, uma vez só. Eu criei. Como foi isso? Um milagre. Que milagre é esse? Do Espírito Santo. Por meio de quê? Por meio do Evangelho. Por isso nós não podemos parar de pregar o Evangelho, porque entra gente todo dia aqui. Aí alguém outro dia disse assim, nós precisamos comer carne de jabá. Eu disse, meu amigo, vamos fazer uma reunião para carne de jabá no outro lugar. Aqui nós vamos comer sopa, caldo fino, mas o caldo do Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. E quando hoje de manhã foi pregado o Evangelho, da cruz de Cristo, meu coração aqueceu. Porque nós, às vezes, queremos uma coisa um pouquinho mais, ou aqui temos que comer uma comida mais forte. Olha, nós tivemos um jantar maravilhoso essa semana na chácara, à base de bacalhau. Como foi gostoso. Mas, gente, tem gente velhinha e criança que não pode comer bacalhau. Tem umas pessoas que sofrem, tem que começar a coisinha mais fina. Mas tem uma coisa que não faz mal a ninguém. Pelo contrário. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. E isso aqui que eu estou entendendo. Pode ser que eu esteja totalmente cego. Mas a palavra da verdade do Evangelho e da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, nós estamos sendo açoitados para mudar. Não são poucas as tentações para a gente ir um pouquinho mais para lá, para cá. A irmã, depois de pregar uns 5 domingos atrás, ela chegou para mim e disse assim, pastor, não muda não, pastor. Não muda não, que esse evangelhozinho simples foi que me salvou aqui dentro dessa igreja. Eu entrei aqui, desesperada, com a conspiração aquariana enchendo minha cabeça. Eu estava adepta de Ferguson, andava por aí nos meandros, me enchendo de gnosticismo, e aqui
eu ouvi que Cristo morreu e ressuscitou, que eu morri e ressuscitei com Ele, e conferindo isso na palavra de Deus, o Espírito Santo trouxe verdade. A gente quer um pouquinho mais. Paulo disse, eu dou graças a Deus porque vocês receberam essa verdade. E nós precisamos ficar aqui, gente. Isso é pouco, mas é suficiente. Suficiente para salvar. E suficiente para edificar. E suficiente para levar a santificação daqueles que foram salvos pela graça de Deus. A palavra da verdade do Evangelho, da nossa salvação. Maravilhoso Pai, graças te dou, porque Tu trazes a tranquilidade da verdade que nos sustenta e da verdade que nos dá descanso. Obrigado por Cristo ser a verdade, porque Ele nos satisfaz. Dá-nos o descanso para viver só dependendo dEle, para a glória dEle, no nome dEle. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.